Após ser pressionado por governadores, Pazuello afirma que a vacinação contra o Covid-19 pode começar em janeiro e fevereiro do ano que vem. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que é bem provável que a vacinação contra a Covid-19 no país comece entre janeiro e fevereiro, caso as candidatas à vacina da Pfizer, da AstraZeneca e da Sinovac obtenham registro emergencial. Essa afirmação veio após uma reunião tensa com governadores, quando foi cobrado para que o governo compre todas as vacinas que recebam autorização emergencial da Anvisa, inclusive a da Sinovac. Representantes da Pfizer, em audiência no Congresso, disseram não ter condições de entregar doses da vacina ao Brasil em dezembro. Até o momento, nenhuma empresa tem pedido de autorização emergencial junto à Anvisa. Então, a vacinação contra o Covid-19, depois de meses, depois do ano, praticamente o ano inteiro, desde março, o ano inteiro, em uma situação crítica de saúde pública internacional, né? Não é só no Brasil, mas o Brasil sofreu muito mais. O Brasil e os Estados Unidos, indiscutivelmente, sofreram muito mais por causa de irresponsabilidade de gestão federal de seus países. E depois de meses dessa crise de saúde, da gente isolado dentro de casa, da gente tendo que adotar medidas de segurança, não podendo ter um convívio social como antes, começou finalmente as vacinações contra o coronavírus, né? O Reino Unido e a Rússia primeiro, depois o Reino Unido, iniciaram seus processos de vacinação da população em massa, né? O Reino Unido, a Pfizer, uma empresa europeia, iniciou a vacinação dos seus cidadãos e a gente está em processo já de ter vacina disponível. Nós já noticiamos aqui que o governo de São Paulo já tem um plano estruturado para iniciar a vacinação no estado em janeiro, no dia 25 de janeiro, é o plano do governador João Dória de iniciar a vacinação do seu estado. E a gente tinha noticiado aqui também que o calendário do governo federal previa o início da vacinação geral no Brasil para março, né? Havia o planejamento de ser março. Quando saiu essa notícia, governadores que já estavam mais avançados no planejamento da vacinação, imediatamente criticaram e pressionaram o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello inicialmente respondeu que não iria agilizar, não iria favorecer ou agilizar o registro das vacinas junto à Anvisa. Chegou a responder que esse registro demoraria 60 dias, 2 meses, mais de 2 meses de espera, algo impensável, algo irracional, algo que só mostra como que não há gestão, não há planejamento, não há gestão, não há interesse em ver a situação resolvida. Mas depois de várias pressões públicas quanto a essa questão, nós temos um completo descaso do ponto de vista do governo federal, nós temos um completo descaso quanto ao estabelecimento de qualquer política de vacinação coerente e racional no Brasil. Depois de várias pressões dos governadores, o ministro da Saúde, Pazuello, em entrevista à CNN, passou a afirmar que não, que a vacinação é provável, ele não disse que vai, não disse que existe esse planejamento, porque não existe planejamento, não existe plano no âmbito do governo federal, né? Eles fazem as coisas sob pressão, pressiona de um lado, pressiona do outro, eles veem o que dá para fazer, seguindo uma pauta ideológica e racional fundada em notícias falsas.
É essa gestão no âmbito do governo federal. Não há plano, não há planejamento, não há organização, não há nada. Pazuello chegou, finalmente afirmou que a vacinação pode ocorrer, começar entre janeiro e fevereiro, no final de janeiro e início de fevereiro. Mas isso vai depender ainda vai depender de as empresas que produziram a vacina obterem uma autorização emergencial junto à Anvisa. Então, ele mantém a ideia de que a autorização demora 2 meses, demora 60 dias para obter, mas é possível as empresas pedirem uma autorização emergencial junto ao órgão regulatório. Até o momento, nenhuma empresa das produtoras de vacina ainda havia solicitado uma autorização emergencial junto à Anvisa. A Pfizer, que é a empresa que já está disponibilizando a vacina no Reino Unido, em audiência no Congresso Nacional, o seu representante disse que não tem condições de disponibilizar a vacina para o Brasil em dezembro, né? Ele já chegou a afirmar isso, então possivelmente vamos ver se é possível disponibilizar em janeiro a vacina da Pfizer. A que chegou em São Paulo, como a gente já noticiou aqui, é a da Sinovac, que foi feito em parceria junto com o Instituto Butantan, que é a que mais sofre críticas do governo federal. O governo federal, de novo, por uma guerra ideológica, por uma guerra política mesquinha com a China, sem fundamento nenhum na realidade, sem fundamento nenhum em fatos concretos, mantém um discurso de não querer a vacina da Sinovac. Os governadores pressionam o ministro da Saúde para se afastar desse posicionamento ideológico, se afastar dessa posição ideológica irracional do governo federal, que não é fundada em nenhum fato concreto. Mas é lógico que a gente está em um governo de extrema-direita. Ele vive da desinformação, ele foi eleito na desinformação e ele sobrevive da desinformação. Então essa é a realidade que a gente tem. Mas mesmo a Pfizer não tem, nenhuma empresa, mesmo a Sinovac, não tem ainda pedido de autorização emergencial junto à Anvisa. A gente vai ver como que isso vai se desenrolar. A gente já noticiou aqui também que o presidente Jair Bolsonaro tem aparelhado a Anvisa, com nomeações de militares sem experiência no âmbito da saúde e ideologicamente próximas do presidente, para manter um controle sobre a política de vacinação nacional. O governador João Dória e outros governadores já estão pensando em soluções judiciais para pressionar o governo a comprar as vacinas e a autorizar o fornecimento das vacinas. No Congresso, uma medida legislativa, depois a gente vai trazer aqui para noticiar com mais detalhe, mas uma medida legislativa de iniciativa do Partido dos Trabalhadores já está em trâmite e já está sendo aprovada nas casas legislativas para obrigar o governo federal a fornecer a vacina através do SUS para todos os brasileiros. Outra declaração do ministro da Saúde que teve repercussão nos últimos dias foi de que se houver a demanda do mercado, vai haver a compra da vacina. Eles estão jogando uma questão de saúde pública para ser regulada pela dinâmica do mercado capitalista. Se houver demanda, eu acredito, ministro, que 170 mil pessoas mortas, mais de 5 milhões de infectados, é uma demanda muito grande de vacina. Eu acho que é uma demanda muito grande de vacina. Uma sociedade toda enclausurada,
sem a possibilidade de um convívio social normal junto com o outro, eu acho que é uma demanda muito grande de vacina. Mas mais do que isso, as leis de mercado não podem regular a oferta de vacina essencial para a sobrevivência humana. E tem uma outra notícia, um outro ponto de pauta que a gente vai conversar aqui hoje ainda, que nós vamos tratar sobre como que os países ricos estão interferindo estão comprometendo o fornecimento de vacinas para os países mais pobres. Essa é a lógica de mercado. Quem tem dinheiro para comprar, quem tem dinheiro para chegar na frente, compra tudo e os outros países ficam sem nada. O Brasil já teve uma má gestão de que a gente até agora não conseguiu firmar um acordo de compra de vacina no âmbito federal para garantir ao país o fornecimento do medicamento. Como a gente noticiou, o Estado de São Paulo comprou os medicamentos. Mas no âmbito do governo federal, eles ainda estão patinando nas negociações. Não, é igual eu falei, não tem planejamento, não tem organização, não tem plano. Tem uma falta de estrutura, uma falta de planejamento que governa a nossa política nacional no combate ao coronavírus.